Olá pessoal, tudo bom com vocês? A pastora Nadir gravou um vídeo falando a respeito do 666 e ela deu uma explicação com base no conhecimento dela, com base em suas experiências, e ela até falou sobre o arrebatamento da igreja. Deus mostrou para ela como será o arrebatamento, ela viu quem iria subir, quem iria ficar, ou a igreja que vai subir e a igreja que vai ficar. Ela até falou a respeito do arrebatamento secreto, pessoas sumindo. Ela falou de santidade, sã doutrina, e eu vou analisar alguns dos pontos que ela apresentou. Sobre a marca da besta, eu vou deixar para um próximo vídeo, tá bom? Para eu analisar ou reagir com vocês. Mas hoje eu quero analisar aqui alguns pontos bem interessantes que a pastora Nadir trouxe, e eu convido você para prestar muita atenção e verificar se de fato o que eu falei ou o que eu vou falar faz algum sentido, ou se o que a pastora Nadir falou é o que faz sentido, é o que faz a verdade. Então você vai julgar neste momento, analisar e tomar suas próprias decisões. Veja bem. Se os irmãos acreditam em mim, continue acreditando, acredita que eu estou falando por Deus, continue. Veja bem, eu sempre, gosto de analisar tudo o que é dito. Eu costumo analisar tudo o que é dito e eu recomendo que você faça o mesmo. Analise cada palavra. Veja. Se os irmãos acreditam em mim, continue acreditando. Se os irmãos acreditam em mim, por que a pessoa tem que chamar a atenção dessa forma para ela? Se os irmãos acreditam em mim, ela sempre chama a atenção para ela como se ela tivesse a autoridade, como se ela fosse a boca de Deus, como se tudo o que ela fala é o que realmente é a verdade absoluta. Olha só. Não acredita que eu estou falando por Deus? Será que ela fala por Deus mesmo? Será mesmo que tudo que ela diz é o próprio Deus que inspira ela, que coloca palavras na boca, enfim? Será que tudo é dirigido por Deus? Deus, continue. Veja só, se você acredita nela, beleza. Se você acredita que ela fala coisas de Deus, continue. Porque eu vou falar de acordo com o que eu vi e de acordo com as minhas experiências. Aqui, veja bem, a minha preocupação é essa. Ela vai falar de acordo com o que ela viu e de acordo com as experiências dela. Por isso eu deixei essa pergunta aqui, ó. Qual a base do ensino cristão? Qual é o fundamento, qual é a base do ensino cristão? Veja, se você diz ser um cristão, se você é um cristão, se você professa a fé em Jesus Cristo, logo, a base para a sua fé, a base para a sua vida, ou os princípios que devem guiar a sua vida, são os princípios estabelecidos na Escritura. É impossível, tá? Não existe alguém que diga eu sou cristão, mas não crer na Bíblia como palavra de Deus. E cristão, eu sou cristão, mas não acredito na Bíblia. Não faz sentido algum. Então, no mínimo, para que haja coerência, quem diz ser cristão tem que acreditar na Escritura, tem que ter como base de sua vida, como regra de fé e prática, a Escritura. Só que a pastora Nadir, veja aqui. De acordo com o que eu vi e... Porque eu vou falar de... O que ela vai falar aqui é sobre arrebatamento, sobre santidade, sobre usos e costumes, sobre 666, que é o número da besta, assim dito, sobre Apocalipse, sobre visões, sobre arrebatamentos, sobre sã doutrina. Mas o problema é que ela começa dizendo aqui, ó, ela já começa mostrando qual a base. E veja que ela começa assim. Se os irmãos acreditam em mim. Se os irmãos acreditam em mim ou não. Não, preste atenção. Como é que alguém vai acreditar ou não no que eu falo? Se eu falo de acordo com a Escritura, obviamente os irmãos acompanhando, eles irão entender que sim, eu falo de acordo com a Escritura. Nesse sentido eu posso dizer, eles vão acreditar em mim. Por quê? Porque eles estão vendo que
Eu estou falando de acordo com a Escritura. Só que ela, logo aqui à frente, ela vai dizer, ela vai citar, ela já vai apresentar qual a fonte do ensino dela, pelo menos desse vídeo. Mas eu acredito que seja a fonte para os demais ensinos, ou talvez, não sei, a forma que ela guia os membros da denominação dela. Veja. Que eu estou falando por Deus, continue, porque eu vou falar de acordo com o que eu vi e de acordo com as minhas experiências. Então, aqui está, ela já lançou. Essa é a base para o ensino, essa é a base para as instruções que ela traz, essa é a base para a doutrina que ela defende. As experiências dela, as visões dela, de acordo com o que ela viu, de acordo com o que ela teve como experiência, de acordo com o que Deus mostrou para ela. E isso é muito perigoso. Veja, todos os dias nós vemos pessoas dizendo: Deus mostrou isso para mim. Deus mostrou isso para mim. Deus mostrou isso para mim. Eu fui no céu, vi fulano. Fui no céu, vi fulano. Eu fui no inferno, vi ciclano. Daqui a pouco aparece outra pessoa e, com sua visão, com essa experiência que teve, ela refuta a outra pessoa que também diz ter tido uma experiência. Então, acaba aqui ficando essa confusão e muitos sem saber em quem acreditar. Porque um foi no céu, viu uma coisa, o outro foi no céu, viu outra coisa. Um foi no inferno, viu fulano. O outro foi no céu, viu o mesmo fulano. Um foi no inferno, viu era dessa forma. O outro foi no inferno, era daquela outra forma. E aí? Em quem as pessoas vão acreditar? Porque as duas pessoas, embora tenham visões diferentes, elas trazem a mesma autoridade. Deus me mostrou. Deus me revelou. Deus falou comigo. E em quem nós vamos acreditar? É por isso que eu digo, eu fico com a Escritura. Eu fico com a Escritura. Eu não vou trazer nada aqui com base no que eu creio. Aliás, não no que eu creio, mas com base no que eu vi, com minha experiência. Se eu for trazer isso aqui, eu deixo muito claro, dizendo: olha, isso aqui não está na Bíblia. Isso aqui é algo meu. É algo meu. Eu sonhei, de fato. Não foi Deus que me mostrou nada disso, mas foi eu que sonhei. Agora, quando ela traz isso aqui, eu vou falar com base no que eu sonhei. Olha aqui. De acordo com o que eu vi e de acordo com as minhas experiências. De acordo com o que ela viu, de acordo com as experiências dela. Quando ela traz isso aqui, quem é que pode questionar? Ninguém. Ninguém pode questionar. Por quê? Porque o que ela viu, as experiências dela, ela vai dizer que foi Deus. E você pode falar qualquer coisa que ela não vai aceitar. Não só ela, mas todos os outros que trazem essas mesmas afirmações, dizendo ter sido Deus quem mostrou para eles. Eu não prego a Bíblia por cabeça de ninguém. Agora ela põe a Bíblia. Segundos antes, ela disse que era o que ela viu, as experiências dela. Agora é a Bíblia. Então você vê que há uma confusão. Ela não defende a Escritura em si. Embora ela use a Escritura para falar algumas coisas, mas na verdade o que vale é o que ela viu. O que ela viu é o que Deus teria mostrado para ela. Eu não imito pregação de ninguém. Opa, tem uns aí que imitam, né? O Davi Miranda. Tem gente aí que imita Davi Miranda até nas orações. Eu não copio pregação de ninguém. O que eu exponho para vocês foi o que eu vi e ouvi do meu Senhor. Veja, o que ela expõe para vocês é o que ela viu e ouviu do Senhor. Em nenhum momento ela disse que foi a Bíblia. Você entende? Não foi a Bíblia. Até que ela vai ler um texto aqui, mas ela está deixando claro que ela não veio com a intenção de trazer Escritura. Ela não veio com a intenção de pregar algo bíblico, mas apenas passar o que ela viu. Do Espírito Santo, e conforme eu vi, conforme ela viu, conforme eu tive. Então veja, sempre conforme eu, conforme eu vi, conforme eu ouvi, conforme eu tive visões. Nunca é a Escritura diz, conforme a Escritura. Porque as recomendações para pregar, o apóstolo Paulo dizia o quê? Prega a palavra. Prega o que está de acordo com a
sã doutrina. Se, ainda que um de nós pregue outro evangelho além deste que apresentamos, então veja que há uma diferença entre o ensino dela e o ensino bíblico. Ela ensina aquilo que ela acredita, que ela viu. Ela não ensina o que está na Escritura. Visões e revelações é o que eu vou passar para os irmãos. Pronto, é isso que ela vai passar. Ela não vai passar nada de Bíblia. Ela vai passar o que ela viu, o que ela sonhou, o que ela disse que Deus mostrou para ela, mas ela não vai passar nada de Bíblia. Ela deixa muito claro isso aqui. Por si só, essas afirmações dela é o suficiente para que aqueles que a seguem possam pelo menos questionar. Mas pastora, a senhora não deve pregar a Bíblia? A senhora não deve ensinar a Escritura? Se você é um seguidor dela, você deveria fazer essas perguntas para ela. E é o que eu creio porque eu vi do Salvador. É o que ela crê porque ela ouviu do Salvador. Veja, ela não está se referindo à Escritura. Ela está se referindo às experiências dela, como ela deixou no começo. Se ela dissesse assim, é o que eu creio porque está escrito. É o que eu creio porque está aqui, o capítulo, o versículo, o livro, carta. Mas ela diz, é o que ela crê porque ela ouviu. Então, ela coloca as experiências dela, as visões que ela teve, em pé de igualdade com a Bíblia. Ou seja, tudo que ela falar, tudo que ela trouxer, deve ser aceito pela igreja como sendo de Deus, tanto quanto a Escritura. Com as experiências que eu tive nas encenações do arrebatamento. Nas encenações, tá? Encenações do arrebatamento. Deus, ele me mostrou. Mas a igreja Então veja, Deus mostrou para ela o arrebatamento, não é? que ficou, a igreja apóstata, porque nós não estaremos, nós que acreditamos na santidade e Olha aqui, outra perguntinha. Qual a verdadeira doutrina? Porque em meio a esses irmãos, eu não digo todos, mas em meio a eles defendem uma doutrina que é diferente da doutrina bíblica. E qual a verdadeira doutrina se denominação A ensina uma doutrina, a outra ensina outra, a outra ensina outra e assim por diante? Qual a verdadeira doutrina? A doutrina bíblica, obviamente. Mas ainda assim, muitos surgem trazendo novas doutrinas ou distorções de textos e querem que nós aceitemos tudo isto como se fosse doutrina bíblica. procuramos entrar pelas suas portas, não estaremos mais para ver essas coisas. Então ela defende o arrebatamento antes da grande tribulação, ela vai até citar, não é? Que é muitos irmãos acreditam mesmo, não é? Eles são pré-tribulacionistas, eles acreditam em um arrebatamento antes da grande tribulação e um arrebatamento de forma invisível. Eu não vou dizer que quem acredita nisso não seja um irmão verdadeiro, tá? Este é um dos pontos bíblicos que se permite essa variedade de interpretações e que não afeta, né, não põe em risco a fé. Não põe em risco a fé. E também quem acredita que o arrebatamento vai ser antes, que vai ser durante ou depois, não implica em ser salvo ou não. Nada, absolutamente nada disso. Mas eu particularmente não acredito, não sou pré-tribulacionista, não acredito em um arrebatamento secreto ou em um arrebatamento dividido em duas fases, em que primeiro Jesus volta, ou retorna, aliás, de forma invisível, leva alguns e depois volta para que todos o vejam. Então eu não acredito nisso porque eu não vejo coerência com a Bíblia. Não vejo essa afirmação bíblica, nem mesmo nos textos que são usados para ensinar ou para defender o arrebatamento antes da grande tribulação, invisível e dividido em duas partes. A igreja vai ficar assim, a igreja apóstata, a igreja que não aceita essa doutrina mais. Tá, agora o que é sã doutrina, pastora Nadir? Você que é um defensor da sã doutrina, eu pergunto para você sabe o que é a sã doutrina? Ou você está ensinando ou replicando ou passando adiante aquilo que ensinaram para você, mas você nunca teve a curiosidade de perguntar, será que tudo que estão ensinando realmente é sã doutrina bíblica?
Será que tudo que eu ouvi, tudo aquilo que eu fui ensinado, realmente isso é a verdade? A igreja da apologia da prosperidade, da teologia de prosperidade. Aqui é aquela doutrina aliás, a teologia da prosperidade, que parte de uma interpretação equivocada, distorcida da verdadeira prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não está presa a dinheiro, a bens materiais, mas podemos dizer de forma resumida que tem mais a ver com você estar bem de fato, feliz de fato, em paz mesmo, e principalmente de bem com Deus, do que conquistas, do que dinheiro ou coisas assim. Vai ficar, faz apologia ao dinheiro, que ama o dinheiro. Realmente o amor ao dinheiro é um perigo, porque quem ama o dinheiro é capaz de fazer qualquer coisa por causa do dinheiro. Essa igreja vai ficar. Muitos que não obedeceram à santidade, creem em Jesus. Não obedeceram à santidade. E aqui outra pergunta. O que é a santidade, pastora Nadir? Ou o que é ser santo? Por que eu faço essas perguntas? Porque sempre que pastora Nadir e alguns outros irmãos trazem a palavra ou a frase sã doutrina, santidade do corpo, eles sempre vão defender pontos que não têm apoio bíblico. Daqui a pouquinho ela vai dar alguns exemplos e são a estes pontos que eu me refiro. Faz os seus devocionais como a Virgem Loucas, elas vão ficar. É esta igreja que vai ficar. Como o Senhor me mostrou, né, numa das cenas do arrebatamento da igreja. Então veja, agora nós temos um apocalipse de pastora Nadir. Nós temos o apocalipse de Nadir. Assim como nós temos o apocalipse de João, nós temos também o apocalipse de Nadir. E no apocalipse de João é descrito que o próprio Cristo aparece para ele e mostra muitas coisas que iriam acontecer. Pastora Nadir, semelhantemente, teve uma visão assim, onde o próprio Deus teria mostrado para ela como iria acontecer o arrebatamento da igreja. Como iria acontecer o arrebatamento da igreja. Meus irmãos, o Senhor mostrou que não é bem assim. Sempre do começo ao fim ela trazendo tudo conforme ela viu. Os pastores, pregadores da palavra de Deus entendem. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja santa que não anda de salto alto. Opa. Então aqui ela vai começar a descrever a igreja que não vai passar pela grande tribulação. Que, como ela diz, é a igreja santa. E qual é essa igreja santa? Ela descreve as características. Aqui ela vai falar o que é viver em santidade, o que é santidade e podemos dizer até o que é sã doutrina. Aqui ela vai começar a descrever o que realmente ou quem realmente é a igreja santa. É a igreja que não anda de salto alto. Então veja, se você anda de salto alto, você não está vivendo em santidade. E porque você vive de salto alto, logo não vive em santidade, você não vai participar do arrebatamento secreto. Ou seja, você que vive de salto alto, que usa salto alto, você vai ficar. E aqui é um ponto muito forte para as mulheres, né? Que usam salto alto. Vocês vão ficar por causa de um salto alto. Quando Jesus vier buscar neste arrebatamento secreto, ele vai olhar e vai ver você. Ah, rapaz, aquela mulher ali, ou fulano, não sei, usa salto alto. Não pode subir. Fique com seu salto alto. Que não anda maquiado. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai olhar e vai ver pessoas maquiadas. Inclusive eu, né? Porque outro dia eu me maquiei aqui. Ainda que eles nem entendem por que eu fiz aquilo, aí, mesmo eu tendo explicado no vídeo. Mas por causa desta maquiagem, eu também, olha só, eu vou ficar também.
E todas as pessoas que usam maquiagem, que como a pastora Nadir disse, é a máscara do diabo, vão ficar também, não serão arrebatadas, tá bom? Então veja, isso aqui é santidade. Isso aqui, ó, salto alto, maquiagem. Quem não usa salto, quem não usa maquiagem, vive em santidade. O contrário de quem vive assim, de quem usa salto, de quem passa maquiagem, quem passa um batom, de quem ajeita a sobrancelha, né? Essas coisas todas que, segundo ela e outros, isso é vaidade, é pecado. Então, pessoas assim irão ficar. Só que agora ela vai falar em um ponto que eu tenho que concordar com ela e vou explicar por quê. Isso, eu concordo, mas vou explicar por quê. Que não anda na praia. Opa, então eu concordo com isso? É, Evandro? Quer dizer que ninguém pode ir à praia? Não, não é assim. Calma lá, vou explicar. Com trajes de banhos imorais, o povo sumiu. Vamos lá. E a praia? E a praia? Com trajes e banhos imorais, realmente. Realmente. Talvez aí, agora talvez eu comece a desagradar alguém. Olha só. Se você não acredita assim, se você pensa diferente, beleza, não tem problema nenhum. Você pode ir à praia do jeito que você quiser. Vá nu se você quiser. Isso é problema seu. Agora, vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre decência, sobre estar bem vestido, tá? Bem vestido é que eu não estou determinando roupas, tipo, a bermuda não está bem vestido. E também não estou falando isso porque eu gosto de usar bermuda, nada disso. Mas porque eu não vejo coerência quando a pessoa diz que usar bermuda é pecado. Por quê? Do contrário, né, totalmente contrário, é um homem seminu andando por aí, a céu aberto, ou uma mulher também com trajes íntimos, onde praticamente não tampa nada, andando por aí. Aí não dá para dizer que essa pessoa está andando de acordo com a Escritura. Para ser coerente, para estar de acordo com a fé que eu professo, aí eu tenho que estar de acordo com a Escritura. Entendeu? Então, ir à praia. Pode ir à praia. Momento bom de se divertir, lazer, férias, não é? Férias. Agora, você na praia também deve se portar a dar exemplo. Não fazer nada que vá trazer escândalo. Não fazer nada que vá contra algum princípio bíblico. Entendeu? É isso que eu falei, eu vou ter que explicar. Não estou dizendo que ir à praia é pecado. Mas veja como você vai se portar. Veja como você vai estar na praia. Também não estou dizendo que você vai para a praia todo de calça comprida e blusa por aqui também. Ah, gente, aí também, por favor. Mas não é porque você vai à praia que você vai ter que ir nu ou com trajes totalmente atraentes, que despertam a curiosidade dos olhos, que despertam o desejo. Aí, entendeu? A sensualidade, são dessas coisas que eu estou falando, tá? Por isso que eu falei, eu vou explicar. Mas aí, nesse ponto, eu concordo com ela. Maquiagem, salto alto, não vejo nada que proíba isso. Sumiu da terra e eles vão se dar conta que só sumiu crentes e crianças. Só crentes e crianças é que não foram arrebatados. Tem até um hino, não é, que fala isso. Eu esqueço agora o nome do hino, mas que fala muito, né, que alguns irão dizer que foi um disco voador. Eu não lembro bem o nome da cantora, não sei se é Fernanda Brum, não sei. Mas tem um hino que fala mais ou menos isso, sobre o arrebatamento da igreja. Só sumiu os cristãos da terra. Deixa eu voltar aqui. Só sumiu os cristãos da terra. E seriam os cristãos da onde? De Marte, é? Seriam os cristãos de que planeta, pastor Nadir? Tem que ser da terra, né? Vão entrar em debate, foi o que o senhor mostrou. Vão entrar em debates e contenda, porque as autoridades não vão... Vai ser criada uma reunião, e aí, gente? Como é que esse povo sumiu? Cadê esse povo? E ninguém vai poder explicar. É isso aqui que ela está dizendo. Poder explicar. A polícia não vai poder explicar, a medicina não explica, a ciência não explica. Eles Olha só, tá perto de terminar o vídeo e tem um totó aqui valente e bravo, mas tudo bem. vão ficar debatendo, foi assim que o senhor mostrou. Então Se os veja irmãos... só. Gente, é isso. Do começo ao fim ela trouxe o que ela acredita, o que ela pensa, e eu respeito. Eu até respeito isso, sabe? Agora, é
é errado quando a pessoa traz essas coisas como se fossem verdades bíblicas. Daqui a pouco, olha só, eu não duvido nada que ela escreva um evangelho segundo as interpretações dela. Olha só, ela não disse que está escrevendo um livro, que Deus mandou ela escrever um livro, que esse livro vai registrar as experiências, os arrebatamentos. Pronto. Isso vai ser a nova Bíblia, segundo a pastora Nadir. A nova Bíblia, segundo a pastora Nadir, será baseada em seus sonhos, em suas visões, em suas revelações, em suas experiências extra-bíblicas. Pode ter certeza disso. E ela vai dizer, depois que terminar esse livro, irmãos, este é o livro que Deus mandou escrever. Ela vai segurar o livro dela assim. Isso aqui é o que Deus escreveu para a sua igreja. Ou seja, além dos livros que temos na Escritura, nós teremos um segundo volume da Bíblia, vamos dizer assim, que será baseado nos escritos da pastora Nadir. Um Evangelho segundo a pastora Nadir, ou um Apocalipse segundo a pastora Nadir, cartas de pastora Nadir, enfim, as revelações da pastora Nadir, que serão baseadas em suas experiências, anos e anos e anos de experiências, anos e anos indo e voltando do céu e do inferno. Eu acredito que a pastora Nadir sabe de qual salteado, ela memoriza, é capaz de ela criar um mapa, sabe? De ela descrever, fazer uma planta de como é o céu, de como é o inferno, onde fica a ala disso, onde fica a ala daqueles que fizeram aquilo, lá no céu onde fica as vigilantes intocáveis, onde fica isso e aquilo. Eu não duvido nada que venha esses detalhes no livro dela, sabe? E eu tenho certeza, pode ter certeza, que esse livro dela, meu irmão, vai vender como água. Será um dos livros mais vendidos quando a pastora Nadir lançar esse livro cheio de mistérios, com detalhes que ela não contou, tá? Vai ter muita coisa no livro que ela não contou. E para terminar, eu deixo uma pergunta bem simples. Bem simples. Qual é o propósito da Escritura, dos Evangelhos, das cartas? É trazer uma mensagem, não é, a respeito de salvação, plano de Deus para a humanidade, a vontade de Deus. A Escritura revela e descreve um pouco sobre Deus. E essas visões da pastora Nadir, elas edificam em que alguém? Em que elas contribuem para que as pessoas se aproximem de Deus? Em que as visões da pastora Nadir, o que a pastora Nadir fala e outros falam, contribuem para a edificação da igreja? Me diga, em que? O que você assistiu aqui? Esses 2 minutos e 45 segundos que eu reagi dos vídeos dela. Por isso que eu gosto de trazer separado algumas partes, porque eu tenho que reagir de uma forma completa. Eu peguei apenas 2 minutos e 45 segundos de um vídeo que é mais de 50 minutos, se não me engano. Depois eu vou tentar trazer outros reacts em cima de pontos que ela falou. Mas o que você ouviu ela falar aqui, isso aqui realmente tem um amparo bíblico? Tem respaldo bíblico? Porque do começo ao fim nós ouvimos, nós assistimos ela repetir por várias vezes, de acordo com o que eu vi, com o que eu vi, com o que Deus me mostrou, com o que o meu Senhor mostrou para mim, com o que o Espírito falou para mim. Ou seja, em nenhum momento destes 2 minutos e 45 segundos ela usou a Bíblia para trazer base para os seus argumentos. No vídeo que ela trouxe completo, ela até leu, mas ainda assim a interpretação foi muito presa às visões dela, às revelações dela, e não fiel à Escritura, como deve ser qualquer mensagem, qualquer argumentação sobre Jesus, sobre Deus e sobre assuntos bíblicos. Portanto, pessoal, você que segue ela, você que tem ela como uma mulher de Deus, não estou dizendo para você acusá-la, não estou incentivando você a odiá-la, não estou dizendo que você deve tratar mal ela, desrespeitar, nada disso.
Não estou dizendo para você xingar a pastora Nadir, mas apenas para que você analise tudo o que ela fala e compare o que ela fala com o que a Escritura realmente fala. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até o próximo vídeo.